Bem-vindos a mais um vídeo no canal Galerinha Curiosa. Hoje vamos mergulhar no mundo dos sapos mais esquisitos do planeta. Eles têm formas estranhas, comportamentos curiosos e até poderes que parecem saídos de um filme. Prepare-se para conhecer esses anfíbios incríveis e bem diferentes. Sapo-pipa. O sapo-pipa, também chamado de sapo de surumim, é um dos anfíbios mais estranhos da natureza. Ele vive em rios e lagos da América do Sul, principalmente na Amazônia, e é facilmente reconhecido pelo corpo achatado, que lembra uma folha grudada na água. Mas o que realmente chama a atenção nesse animal é o seu modo de reprodução. Diferente da maioria dos sapos, a fêmea do sapo-pipa carrega os ovos nas costas. Durante o acasalamento, o macho coloca os ovos em pequenas cavidades que se formam na pele da fêmea. Ali eles ficam protegidos até que os filhotes nasçam. Quando os ovos se desenvolvem, em vez de sair como girinos, os filhotes já nascem sapinhos formados, pulando direto para a vida fora da mãe. Com sua aparência estranha e seu jeito único de cuidar dos filhotes, o sapo-pipa é considerado um dos anfíbios mais bizarros e fascinantes da Amazônia. Sapo wolverine. O sapo wolverine, também conhecido como sapo cabeludo ou sapo peludo, Trichobatrachus robustus, é um anfíbio muito curioso que vive em regiões da África Central, como Camarões. Ele recebeu esse apelido por causa de uma habilidade impressionante e um tanto assustadora. Quando está em perigo, o sapo wolverine consegue quebrar os próprios ossos dos dedos e fazê-los atravessar a pele, formando garras afiadas. Esse mecanismo funciona como uma arma de defesa contra predadores, lembrando as garras do personagem Wolverine dos quadrinhos. Além disso, os machos dessa espécie apresentam algo que parece cabelos nos lados do corpo e nas pernas. Na verdade, são filamentos de pele e vasos sanguíneos que ajudam na respiração, principalmente durante o período de reprodução, quando passam muito tempo na água cuidando dos ovos. Com essa aparência estranha e o poder de soltar garras afiadas, o sapo wolverine é considerado um dos anfíbios mais bizarros e fascinantes do mundo. Sapo preto da chuva. O sapo preto da chuva é um anfíbio muito diferente e até engraçado, encontrado principalmente na África do Sul. Ele vive em regiões montanhosas e costuma aparecer depois das chuvas. Por isso ganhou esse nome. Seu corpo é arredondado, curto e cheio, com pernas pequenas e uma pele preta ou bem escura. Essa aparência incomum já chama atenção, mas o que o torna ainda mais curioso é o seu comportamento. Quando se sente ameaçado, ele enche o corpo de ar, ficando inflado e parecendo uma pequena bola. Isso serve para assustar predadores e dificultar que seja engolido. Outro detalhe marcante é o som que emite. Diferente do coachar comum dos sapos, o sapo preto da chuva solta um ruído que parece um chorinho ou um miado de brinquedo, o que o torna ainda mais famoso na internet. Apesar do tamanho pequeno, é um exemplo incrível de como a natureza cria estratégias únicas para a sobrevivência. Sapo da chuva do deserto. O sapo da chuva do deserto, Breviceps macrop, é um dos anfíbios mais curiosos e fofos que existem. Ele vive em regiões áridas da Namíbia e da África do Sul, onde a água é escassa e a vida é bem difícil para animais desse tipo. Esse sapo tem um corpo pequeno, arredondado e pernas curtas, o que faz com que ele se mova de um jeito engraçado, quase andando em vez de pular. Sua pele é clara, variando entre bege e marrom, o que o ajuda a se camuflar na areia. O que realmente tornou esse sapo famoso é o seu som. Diferente do coachar típico, o sapo da chuva do deserto solta um gritinho agudo e engraçado, que parece o barulho de um brinquedo de borracha. Esse som serve para afugentar predadores, mas acabou conquistando a internet por ser extremamente divertido. Apesar do tamanho pequeno, o sapo da chuva do deserto é um exemplo de como a natureza cria adaptações únicas até nos ambientes mais improváveis. Sapo-folha. O sapo-folha, também conhecido como sapo-folha da Amazônia, Ceratophrys cornuta, é um anfíbio que impressiona pela camuflagem e aparência exótica. Ele recebeu esse nome porque seu corpo achatado e sua coloração marrom com manchas lembram muito uma folha caída no chão da floresta. Além disso, ele tem duas projeções acima dos olhos que parecem pontas de uma folha seca, ajudando ainda mais na camuflagem. Essa estratégia faz com que o sapo-folha consiga ficar praticamente invisível entre a vegetação, esperando o momento certo para atacar. Esse animal é um predador de emboscada. Permanece imóvel até que uma presa, como insetos, lagartos ou até pequenos roedores, chegue perto. Então, ele dá um bote rápido com sua boca grande e dentes fortes. O sapo-folha é um dos exemplos mais incríveis de adaptação na natureza, mostrando como a camuflagem
pode ser uma poderosa arma de sobrevivência. Sapo roxo. O saporoxo é um dos anfíbios mais estranhos e raros do mundo. Ele vive nas florestas da Índia e só foi descoberto oficialmente pelos cientistas em 2003, o que o torna um animal relativamente novo para a ciência. Esse sapo tem um corpo roliço, pele grossa e brilhante de cor roxa, além de um focinho pontudo que o ajuda a cavar. Diferente da maioria dos sapos, ele passa quase todo o tempo debaixo da terra, saindo apenas durante a época das chuvas para se reproduzir. Sua alimentação é baseada principalmente em cupins, que ele captura usando a língua pegajosa. Por viver escondido, poucas pessoas chegam a ver o sapo roxo na natureza. Com sua aparência incomum e hábitos misteriosos, o sapo roxo é considerado um dos anfíbios mais bizarros e fascinantes do planeta. 7. Sapo cururu gigante da Austrália. O sapo cururu gigante, também chamado de sapo cururu ou cane toad, Rhinella marina, é um dos anfíbios mais conhecidos e polêmicos da Austrália. Ele não é nativo do país. Foi introduzido na década de 1930 para tentar controlar pragas agrícolas, mas acabou se tornando uma espécie invasora que se espalhou rapidamente. Esse sapo pode crescer muito, chegando a mais de 20 centímetros de comprimento e pesar quase 1 quilo. Sua pele é grossa, cheia de verrugas e com glândulas que liberam uma toxina potente. Essa substância é perigosa para predadores que tentam comê-lo, causando intoxicações e até mortes em animais como cães, cobras e aves. O sapo cururu é muito resistente e consegue se adaptar a diferentes ambientes, o que explica por que sua população explodiu na Austrália. Hoje, ele é considerado um problema ambiental, já que afeta o equilíbrio dos ecossistemas locais. Apesar disso, continua sendo um anfíbio impressionante pelo tamanho e pela capacidade de sobrevivência. Sapo de chifre. O sapo de chifre, também chamado de sapo cururu de chifre ou ceratophrys, é um anfíbio que chama a atenção pela aparência diferente. Ele tem 2 projeções acima dos olhos que lembram pequenos chifres, o que dá a esse animal um visual curioso e até assustador. Esse sapo pode chegar a cerca de 20 centímetros de comprimento e tem uma boca enorme em relação ao corpo. Graças a isso, consegue engolir presas grandes para o seu tamanho, como insetos, lagartos, outros sapos e até pequenos pássaros. O sapo de chifre é um predador de emboscada. Ele fica imóvel, camuflado entre folhas e galhos no chão da floresta, esperando a presa se aproximar. Quando o alvo chega perto, dá um bote rápido e certeiro. Ele vive em regiões tropicais da América do Sul, especialmente na Amazônia, e é considerado um dos anfíbios mais esquisitos e vorazes do mundo. Esses foram alguns dos sapos mais esquisitos que existem. Cada um deles mostra como a natureza pode ser surpreendente e cheia de mistérios. Qual desses sapos você achou mais estranho? Conta aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, aqui no Galerinha Curiosa.